Bom dia, pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo aí para o canal Lorivaldo Filho, amante da roça. E hoje estamos com uma pessoa aqui mais que especial, podemos dizer, né? O cara que é técnico, que tem o conhecimento aí na ponta da língua, nem só além do conhecimento acadêmico, mas também do dia a dia da prática aí, já que o homem veio lá do campo, continua no campo. E vamos conhecer aí o nosso amigo Elinor, Amante da roça também. o que está dizendo ser amante da roça. E esse cabra tem me prestado um serviço aqui, um suporte há mais ou menos um ano. E aqui estão já algumas mudanças, né? Ele está aqui me incentivando e estamos tentando fazer a coisa como pede o figurino. Então agora, com a palavra Elinor. Elinor, se identifica aí para as pessoas que vão lhe assistir. Quem é Elinor, como foi essa parceria com o Senal, o que é o Senal para o pequeno. E no decorrer do vídeo aí vamos estar fazendo algumas perguntas a você aí. Pronto, Lorival, bom dia. Eu me chamo Elinor Docílio, eu sou técnico lotado aí pelo Senar, para assistir aqui no município de Ibirapitanga 30 famílias de agricultura familiar. E dentro dessas famílias, é claro que tem destaques de pessoas assim como o Lorivaldo Filho. E o que é que o Senar faz? O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aonde ele leva o conhecimento ao produtor. Hoje o projeto que a gente está lotado aqui, atendendo o Lorivaldo Filho, é o ATEG Rural. ATEG Cacau, que significa Assistência Técnica e Gerencial. A partir desse momento a pessoa vai entender o porquê cuidar da planta, o quanto se deve cuidar e sua rentabilidade no final. Coisa que a agricultura familiar não praticava, era anotar. Então, cadenciar as pessoas para cada dia mais estar anotando e ter o conhecimento da sua vida na área rural. Podemos ver que existe, além de muitas informações, uma organização em si falando, né? No seu ponto de vista, Elinor, eu sei que é difícil você chegar aí um produtor rural com 60, 50 anos que aprendeu que produzir cacau com o avô, o bisavô, era o jupará, o macaco que plantava dentro das capoeiras, né? Da cabruca ou na ponta do facão. Os tempos mudaram, o clima mudou, a tecnologia veio para o campo. Infelizmente nem todos têm acesso, alguns ainda resistem. Mas assim, de início, o que se deve fazer quando você pega uma família que aceita a sua ajuda, né? Sua prestação de serviço? O que é que a gente pode fazer, por exemplo, numa área dessa aqui? O cara às vezes está batendo cabeça aí sem saber o que fazer. Chega o técnico e agora a gente tem que confiar no cara, porque ele estudou para isso, né? Tá no campo aí no dia a dia, já tem resultados de outras áreas, de outras pessoas que acreditou mais cedo, né? E assim, o seu ponto de vista, o que fazer para até incentivar as pessoas, porque muitos nunca teve esse acompanhamento, né, técnico. Existe a CEPLAC, que é um órgão muito poderoso em si, falando de conhecimento científico, mas que esse acesso não tinha ao pequeno. E hoje, graças a essa parceria aí com o Senar, existe esses trabalhos, esse serviço prestado, que você é um dos tais. Assim, o que fazer? Como quebrar aquela linha de raciocínio de uma pessoa que às vezes não quer aceitar os seus ensinamentos? Na verdade, Lorivaldo, a primeira situação que se deve orientar é que antes as pessoas, como você acabou de dizer, você mostrou que a plantação era feita através até de macaco, com o pará, o parazinho, eram as variedades primitivas. E plantava-se na ponta de facão. Antigamente o clima era totalmente favorável à cacauicultura, se escolhia as melhores áreas, as partes de córrego para fazer a plantação, e antigamente o pessoal dizia que o cacau dava na raiz. Claro que existe hoje um centro de pesquisa do cacau, que faz parte da CEPLAC, e a CEPLAC montou todo um aparato para dar assistência técnica. Só que ficavam 4 técnicos para atender mais de 20 mil famílias, a depender aqui, como aqui no Baixo Sul da Bahia, que são mais de 20 mil famílias para serem atendidas por... Digamos que seja impossível, é inviável.
Justamente. Sem chance. Se torna inviável. E foi se vendo isso, e sabe que hoje a CEPLAC está sendo lotada para a pesquisa e a extensão vai ficar ao encargo de entidades como o Senar. Para daí orientar o produtor que não é mais na ponta do facão que tem que se fazer a questão do balizamento, conforme eu estava dizendo aqui, que observando o seu plantio já está ordenado na questão de balizamento, mas a prática principal e primordial é conhecer o seu solo. E você só conhece fazendo análise de solo. Daí, desse processo de análise de solo, é que você vai corrigir o solo, para calibrar o solo nos nutrientes, nos minerais, para que a planta tenha esses nutrientes em oferta, se desenvolva e venha produzir bem. Senão, o que vai acontecer, ela vai ter carência de algum elemento, e esse elemento é como se fosse um balde vazio, um balde rachado ao meio. Chega naquele ponto, ela desenvolve, entorna e já não enche mais de água. E o que a gente quer é caixa cheia, certo? Através das variedades clonais que estão sendo aplicadas agora. Então, muito bom essa explicação. Um trabalho simples que é a análise de solo, e a partir dali é que se tem todo um rastreamento, né, do solo, as deficiências de nutrientes, algumas vezes demais que acaba prejudicando, tudo demais em excesso ou de menos vai prejudicar, né? Nem só o ser humano como a planta, por ser um ser vivo. Existe nutrientes, existe a questão do sinergismo, certo? Que é a capacidade de carga elétrica. Exemplo que se dá, excesso de cálcio no solo, excesso de magnésio pode alumínio, né? Comprometer o potássio. O potássio, a planta do cacau, ele é exigente de potássio, então tem que ter equilíbrio. E a pessoa tem que começar a entender, que faz parte também do ATEC Cacau, entender a sua amostra de solo. Ano a ano vai ser feita uma amostragem do solo e vai ser feito o acompanhamento de quanto era que estava seu fósforo. Se estava de 1, passou para 3, já deu uma melhorada. O cálcio, até quando eu posso chegar, quanto eu posso jogar de calcário, quanto eu posso jogar de gesso. Esses questionamentos que têm que serem respondidos a partir de análise de solo. Muito bem a explicação. Hoje, na questão do cacau clonal, a gente tem que tirar o sombreamento da área, né? Diferente do cacau seminal, cacau comum mais conhecido. E isso também tem trazido algumas resistências, né? Alguns cacauicultores, como eu já falei, aqueles mais antigos, mais robustos aí. Mas se você plantar esse cacau aí clonal na cabruca, não vai ter bons resultados também, né? Aí é que está nem tanto e nem tão pouco. O que existe é um controle de sombreamento. Havendo passagem de luz para o cacau, até que o sombreamento é aceitável. Mas excessivamente não se deve, e se deixar a pleno sol, aí tem que ter os cuidados, porque a praga vai existir, e existindo a praga vai ter que ter os tratos para combate, né? O controle de pragas. Isso vai ocasionar até um custo maior, né? O aumento de pragas, e vai aumentar o custo. Aí que vem a questão da produtividade, tem que realmente lutar por uma produtividade cada vez maior. Beleza. Um dia seria pouco aqui para a gente conversar com esse homem. O homem é rico em conhecimento. Vamos ficando por aqui, o vídeo ficou um pouco extenso aí. Não é de costume gravar vídeo grandes assim, mas não é todo dia também que a gente tem um técnico à nossa disposição. Então a gente tem que explorar o homem, né? Gostaria que você fizesse aí, Heleno, as considerações finais aí, incentivando o pequeno, o médio. O que eu vejo ainda é que o produtor rural, o cacauicultor em si falando, é uma classe muito desunida. Porque ainda hoje eu estava ali trabalhando sozinho com a máquina ali, eu falei, caramba, se existisse uma mão de obra aqui, né, compartilhada, parceria, mutirão, o serviço que eu vou gastar 2 dias, a gente fazia em 2 horas, o restante do dia ia fazer outro serviço, ou brincar, passear, conhecer áreas novas. E assim, quando o cara tem mais dinheiro, aí é que ele se isola do pequeno. Aqui a última pergunta, assim, qual é o seu ponto de vista em relação às entidades filantrópicas, banco? Poderia ter mais apoio ao pequeno, falta isso ainda, porque assim, tem muitos vídeos na internet falando que 1 hectare de cacau produz 200, arroba 150, 300, querem chegar a 500, mas eles não falam quanto custa
plantar 1 hectare de cacau, quanto custa você alimentar ela em nutrientes, quanto custa em mão de obra. Essas coisas ficam ocultas, isso não é barato e para o pequeno é impossível. Se um banco da vida, como aí existe alguns, facilitasse o acesso, né, de empréstimo com a carência um pouco maior, isso se tornaria muito mais fácil para o pequeno. Com certeza. Eu acho que o que falta, na verdade, é isso que a gente está começando a levar para o agricultor, a informação. Muitos dos agricultores sequer, às vezes, têm a documentação da sua propriedade. Tem a sua posse, mas é deficiente na questão documental. Então, levando a informação que ele tem que estar com o seu documento em dia, que o principal documento dele, que é o CPF, tem que estar totalmente em dia, aí vai pleitear, na verdade, as políticas públicas. Essas políticas públicas, na verdade, tem que estar mais acessível, sim. Ainda é muito burocrática e depende, eu acho que mais de uma questão organizacional dos nossos representantes, assim como os deputados, que podem chegar, legislar em prol do pequeno agricultor. Através de entidades assim como o Senar, como a própria CEPLAC, outras entidades aí que são voltadas para a agricultura, é quem podem reconhecer o perfil do agricultor para que dê o suporte para que ele avance na questão dos financiamentos e aí facilitar a vida do produtor. Deve acabar com a burocracia e facilitar a vida do produtor. Muito boa explicação. Ainda essa semana assistindo na televisão, alguns deputados, prefeitos, que também é produtor rural, cacauicultor, está indo a Brasília aí, buscando, né, melhorias e assim, uma atenção maior. Eu não sei se isso vai agregar de uma forma geral, se é apenas um grupo de médio e grandes produtores, tomara que seja para todos, né? E uma coisa que falta muito na nossa região que eu vejo é a questão de associação, de coletividade. Até temos a nossa associação, mas as pessoas resistem em participar, né? Porque uma associação bem montada, bem estruturada, em tudo falando, você tem o poder de chegar em uma câmara, em qualquer entidade e buscar e trazer benefícios, né? Poder de barganha. Aumenta, claro que com a associação, o poder de barganha se torna bem maior. Até para você comprar fertilizante, se você compra em associação, você pode minimizar o preço pelo volume de compra. Então a associação eu acho que é de fator importantíssimo numa região. Legal. Aí foram as palavras do nosso amigo, parceiro Elinor, tem dado um suporte aqui muito bom. Já obtivemos mudanças aqui na nossa área, né? E se Deus quiser, esse ano teremos surpresas por aí, né? Já fizemos aí uma adubação. Um caso que deve ser lembrado aqui também é que assim, as pessoas dizem que cacau não precisa de adubo. Ou se aduba a cada 2 anos ou de ano em ano. Aí eu sempre faço a pergunta, você se alimenta quantas vezes por dia? E quer dizer que uma planta deve comer uma vez por ano, né? Então, no mínimo aí hoje com essas inovações tecnológicas aí, deve-se nutrir uma planta de 3 a 4 vezes ao ano. É o que acabamos de falar. Isso fica pesado no bolso, é meio que impossível para um pequeno agricultor. Então, o que precisamos mais aí é de apoios, né, politicamente falando, as entidades de banco facilitar um pouco mais, mas para isso é como o técnico falou, você tem que estar em dias com a sua propriedade, né? Sem documento, sem acesso. Sem acesso aos bancos, não tem como obter dinheiro na conta. Então aí foi mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem. Você que não é inscrito ainda, se inscreva aí, compartilha, dê suas opiniões também. A gente está aqui para um aprender com o outro. E um forte abraço a todos aí.